Meu nome é David Leslie Benveniste e eu trabalho em turismo desde o ano de 1960, uma outra época que muita gente nem imagina como que era os anos de 1960. Em 1960 fazia apenas 15 anos que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e apenas, acho que 10 anos onde saíram os primeiros voos comerciais, vamos dizer, de jato. Eu me lembro que naquele tempo, um colunista americano, não me lembro o nome dele, Igor Cassini, ou coisa assim, ele tinha criado um nome, a palavra ou a expressão de jet set. Por quê? Porque naquele tempo somente as pessoas ricas viajavam de avião. Então ele criou a palavra jet set. E eu me lembro que viajava assim, Audrey Hepburn com o marido dela, e o cachorrinho, o Mr. Famous, que era assim. Era só artistas que viajavam de avião. Na época que eu entrei em turismo, em 1960, entrei como agente de viagem. E acreditem ou não, 80% das pessoas viajavam de navio, não viajavam de avião. E quando uma pessoa entrava na agência e dizia que queria viajar de avião, todos nós da agência saíamos lá no balcão de lá, no balcão daqui, para olhar quem era essa pessoa que ia viajar de avião. Não existia comunicação fácil. Para fazer uma reserva de hotel, digamos, em Nova York, era uma loucura. A gente datilografava um texto num pedacinho de papel, numa máquina de escrever, se alguém ainda lembra o que é máquina de escrever, e a gente ficava escrevia lá o texto. Depois disso, fazia em 2 vias, andava 3 quarteirões, entregava o texto para a Western Union e pagava o telegrama com resposta paga de 21 palavras para o hotel poder nos responder. O hotel respondia 15 dias depois, dizendo, infelizmente não tem lugar. Aí nós tínhamos que fazer tudo outra vez para encontrar um outro hotel. E eu vejo as meninas hoje, no ano de 2020, fazendo assim, batendo na tecla, porque demorou 1 segundo a mais para poder ter a confirmação do hotel e dizendo assim, esse computador está muito lento. Então as pessoas não sabem o que é. Naquele tempo as pessoas iam nos aviões e a gente ia no aeroporto para poder acompanhar os passageiros e todo mundo vestido de terno, gravata, chapéu, as mulheres com os melhores vestidos, estolas de pele, chapéuzão lá bonito, as malas sem rodinha, puxadas para poder chegar a fazer o embarque. E para cada casal vinha 20, 30 pessoas para se despedir. Todo mundo chorando, abraçando as pessoas, boa viagem, etc. Tirando fotografias com as máquinas Kodak. E depois a cada 10 fotografias tinha que trocar o filme para poder colocar o novo filme. E depois as pessoas iam para embarcar. Não tinha finger, não tinha ônibus, as pessoas simplesmente andavam até o avião e era assim uma experiência única. E quando eles voltavam, era mais louco ainda. As pessoas chegavam e todo mundo ficava esperando por eles aqui, chorando, saudade, não sei o quê, tirando fotografia. Parecia uma coisa, assim, uma grande festa. Vinha 20, 30 pessoas para receber cada passageiro, e cada um. E a gente depois telefonava para eles e a gente ganhava novos amigos e ganhava também a experiência deles para poder ajudar outros passageiros. Eu fui agente de viagem durante aproximadamente uns 5 anos. Na época, trabalhei para Cosmos Tour, Marco Polo. Marco Polo era a maior agência de viagem do país, não só de São Paulo. E eu cuidava do departamento marítimo. E quem cuidava do departamento aéreo era o Gregório Gazakian, que tinha vindo da Pan American. Pan American era a grande companhia aérea na época. Então, eu trabalhei nisso daqui, depois um dia decidi trabalhar na aviação. E eu recebi uma proposta do Bill Grecosis, na época, para trabalhar na British United Airways. Eu fiquei entusiasmado, adorei a ideia e fui trabalhar na aviação. Foi uma experiência linda e eles me deram também a oportunidade de, além de trabalhar durante o dia
como atendente, calculador de tarifas na época, me deram uma oportunidade de trabalhar à noite 2 vezes por semana no aeroporto como oficial de aeroporto da British. Eu me lembro que eu chegava lá e até anunciava o voo. Ladies and gentlemen, this is flight 2662 of British United Airways to Las Palmas and London. Passengers are kindly requested to proceed for embarkation at International Gate number 3. E era super legal, e a minha voz, que continua ruim até hoje, todo mundo dizia, quem é essa senhorita que está falando, anunciando o voo? E era muito engraçado. E tinha gente tão legal no aeroporto, o Dias da Pan American, o César da Varig, o Abel da British United, o Chan da Air France, e o Miloš da Swissair, e todo mundo era amigo e um ajudava o outro. Era muito legal e a gente fazia grandes amigos na aviação. Quando eu passei a ser promotor de vendas, também na British United Airways, a gente se encontrava todo dia de manhã no Bar Arpege, ao lado do Bar Bazum, na Avenida São Luís. Todo mundo, todos os promotores se encontravam lá para depois sair para fazer as visitas, porque naquele tempo nós tínhamos que levar os horários impressos e nós íamos lá e distribuíamos os horários nas agências. Todos nós duros pra caramba, não tínhamos um centavo no bolso e a gente ia lá para tomar café. E a gente falava assim, você tem o dinheiro para pagar o café? Você me empresta, amanhã te pago, etc. e tal. E ao mesmo tempo, o homem que servia o café olhava para a gente assim, meio de lado. Ele não conseguia entender que nós não tínhamos dinheiro para pagar o café, mas todos nós tínhamos passado o fim de semana, um em Paris para ir fazer compras no Félix Potin, o outro para ir no aniversário do Gabriel da Varig em Nova York. E dizia assim, sabe, a gente falava isso, ele achava que nós estávamos simplesmente contando histórias, mas realmente, naquele tempo, nós tínhamos as passagens de graça, os aviões eram metade vazios, então a gente embarcava sem direito à reserva e a gente passava o fim de semana ou em Paris ou em Roma para comprar um par de sapato, etc. E como nós não tínhamos dinheiro, a gente sempre comprava 1 ou 2 coisinhas lá para depois revender aqui na volta para poder pagar esse luxo de passar um fim de semana em Paris. Às vezes a gente nem saía do aeroporto. Mas era uma experiência muito legal. Depois disso, depois da British, eu me lembro que fui trabalhar na Aerolíneas Argentinas. Que outra experiência fantástica. Nós tínhamos inaugurado um novo sistema de reserva, fichas de cartolina numa mesa redonda que a gente virava de lá para cá para poder colocar o nome das pessoas que faziam reserva em cada voo. Então a gente procurava o voo lá, escrevia o nome da pessoa, era tudo a lápis, porque se a pessoa cancelava, a gente apagava com uma borrachinha, né? Então era assim o grande luxo. E tínhamos agora uma nova máquina que fazia blink, 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 blink o tempo todo na reserva. O que era? Um telex. Imagina, nós chegamos a ter telex. E era também uma coisa que não existe mais hoje, as pessoas não imaginam como que é. Eu me lembro que naquele tempo não existia Google, não existia internet, não existia nada disso. Quando a gente queria uma informação sobre um lugar que era um pouco mais diferente, nós tínhamos que telefonar para a Folha de São Paulo. Aí tinha uma Folha Informações. Então, eu me lembro que uma vez eu queria saber quais eram as 7 maravilhas do mundo, e como eu tenho uma cultura limitada, eu não sabia muito bem quais eram. Eu me lembrava do Farol de Alexandria, porque eu sou de Alexandria, né? Então, a gente ligava para a Folha de Informações. E era tão engraçado, porque você demorava 3 horas para conseguir a ligação para a Folha, até eles te atenderem para conseguir uma informação. Hoje, quando você quer qualquer tipo de informação sobre qualquer coisa, você entra no Google, e você tem a informação na ponta dos dedos. Realmente o mundo mudou muito. Depois disso, trabalhei também em outras companhias aéreas, que foi na Lufthansa também, e tive a oportunidade de trabalhar na VASP. Foi uma experiência maravilhosa, fui diretor superintendente de marketing da VASP para todo o conglomerado
E era legal que a gente vendia aviões, comprava aviões, decidia coisas. E a gente vivia, às vezes uma vez eu fiquei 3 dias dentro da companhia sem dormir, de tanto que a gente adorava fazer o nosso trabalho. Era uma coisa que a gente fazia com muito amor, era muito legal. Uma outra experiência maravilhosa que eu tive foi trabalhar na hotelaria, não como com o hotel já aberto, mas na construção de hotéis. E foi talvez uma das experiências mais maravilhosas que eu tive. Eu sempre digo assim, se aproxima muito a uma mulher que vai fazer uma gestação, que vai ter um nenê. Sabe, você escolhe a localização, a capacidade do hotel, a categoria, os uniformes, os móveis, a máquina que vai fazer isso, todos os controles. É um negócio louco, você fica... Quando faltam 2, 3 meses antes da abertura do hotel, você diz assim, não vai dar, não tem condições. E você trabalha 28 horas por dia e o hotel, no fim, abre. E quando você vê o primeiro hóspede entrar, você não consegue segurar o choro, sabe, as lágrimas vêm nos olhos. É um negócio maravilhoso. Eu fico até emocionado às vezes quando eu falo disso daqui, porque o hotel abre suas portas uma única vez na vida. E quando ele fecha, é porque fechou o hotel. Trabalhei na hotelaria, tanto com o Hotel Eldorado em São Paulo, com o Grupo Arançã, e depois tive a maravilhosa oportunidade de trabalhar com Victor Civita e o filho dele, Richard Civita, para poder montar os hotéis 4 rodas. E era uma loucura linda, maravilhosa. O que nós fizemos de correria de lá para cá, e para poder ter esses hotéis prontos, eram 3 hotéis na época, um em Olinda, um em Salvador, o outro em São Luís do Maranhão, e era muito bonito. Eu adorei trabalhar na hotelaria. E, de repente, resolvi entrar numa outra atividade totalmente diferente, maravilhosa, que foi operações turísticas. Eu me apaixonei por operações turísticas. É um dos trabalhos mais gratificantes que pode ter. É um trabalho sério, com pressão, bonito pra caramba. E trabalhei durante muitos e muitos anos, tendo a minha própria operadora, que foi a Incopac, que lamentavelmente fechou por um problema que teve aqui no Brasil, mas foi uma experiência maravilhosa. E depois disso, comecei a trabalhar numa outra área também totalmente diferente, desenvolvimento organizacional. Comecei a estudar isso em tudo quanto é lugar, na faculdade, em cursos especiais, etc. E me especializei em ver empresas que estavam quase indo para falência e tentar fazê-las reverter o processo e encontrar um novo processo de revitalização. Mas o que eu fiz? Por ter tido toda essa experiência na área de turismo, resolvi fazer isso na área de turismo, porque pelo menos complementava e facilitava o meu trabalho de desenvolvimento organizacional. Eu me lembro que o Diego Soares Marruecos me chamou e falou, Leslie, eu tenho 8 empresas aqui, Oremar, Oradec, Orifran, Orotéis, Orecar, não sei o quê, eu quero fazer uma Oremar Brasil S.A. Foi um desafio maravilhoso e eu fiz toda a reestruturação e adorei esse trabalho. E depois disso, comprei uma agência de propaganda. Me formei em publicidade e marketing, falei, eu vou trabalhar em publicidade. Mas, com toda a experiência de turismo, eu resolvi fazer propaganda e marketing para turismo. E a agência teve um sucesso maravilhoso. Em 4 anos, nós tínhamos 78 clientes na área de transporte, turismo, hotelaria, e clientes muito bons, né? A British Tourism Authority, a Central de Turismo da Alemanha, a Pan American, a Welcome Intersul, a Nacional Turismo, que não existe mais.
enfim, grandes, Nascimento Turismo e outros. E a gente atendia todas as agências e todos os clientes de turismo, companhias aéreas, hotéis e agências e operadoras, e foi um trabalho maravilhoso. Depois disso, recebi uma proposta incrível para vender a agência, vendi, era dessas propostas realmente que você não consegue dizer não, e fui ser diretor superintendente do grupo Vale do Rio Quente. Puxa vida, achei bárbaro. Tinha 14 agências, uma operadora, 3 hotéis, e foi um negócio espetacular. A única coisa que eu não gostava era ir até a pousada, porque eu morro de calor, eu tenho problema com calor, mas que lugar lindo, que lugar incrível. Eu aconselho todo mundo um dia a ir para lá. A pousada do Rio Quente é realmente um lugar muito especial, é muito privilegiado. Depois da pousada do Rio Quente, na Vale Tour, né, do coisa, eu resolvi trabalhar na área de marketing de destino. As pessoas falam, o que é marketing de destino? É um negócio muito maluco. Marketing de destino é você pegar um destino e tentar realmente ver como que você pode fazer com que as pessoas se interessem a visitar determinado tipo de mercado. E existem umas estratégias incríveis. Muitas delas eu não conhecia. Comprei livros, viajei para vários lugares do mundo, entrevistei um monte de gente que já mexia com isso e falei, em pouco tempo vou aprender. E aprendi. Aí recebi a proposta de representar a cidade de Tampa, na Flórida. E achei bárbaro, represento eles até hoje. E faz 22 anos já que represento a cidade de Tampa. E além disso daqui, quando eu peguei a representação de Tampa, uma semana ou 10 dias depois eu recebi um telefonema de Edmonton, no Canadá. E um senhor chamado Frank Parotta me liga e me diz assim, Sr. Leslie, nós escutamos falar do senhor e com sua experiência e tal, gostaríamos de fazer uma proposta para o senhor ser o representante do Brasil de todo o Canadá, da Comissão de Turismo do Canadá, que seria a Embratur que nós temos no Brasil, só que a Embratur canadense. E eu falei, mas eu represento Tampa. Ele falou, o quê? Falei, Tampa. Ele falou, pode continuar a representar Tampa, mas nós queremos o senhor aqui representando o Canadá. E é praticamente fazer o trabalho de vadido de turismo do Canadá no Brasil. Eu nem acreditava, achei maravilhoso. Perguntei se Tampa, se eu tinha algum problema com isso, eles disseram que não. E peguei a representação tanto do Canadá como de Tampa. Eu trabalhava que nem um louco, de manhã, de tarde, de noite, perdi não sei quantos casamentos e quantas namoradas, porque todas elas diziam assim, você gosta mais do teu trabalho do que você gosta. Isso todos nós sabemos, até as mulheres que têm maridos, os maridos também dizem a mesma coisa, achando que elas trabalham demais. Quando você trabalha com turismo, transporte, turismo, hotelaria, você não trabalha por dinheiro, você trabalha por paixão, por amor. É um negócio louco, você se envolve, você trabalha com gente e é uma coisa linda demais, mas é muito bonito. Então, trabalhei nisso e pouco a pouco falei, quer saber de uma coisa? Eu vou montar uma empresa de representações. E representei as 860 lojas da Macy's dos Estados Unidos durante 12 anos no Brasil, o Hotel Sonesta de Miami e outras 15 empresas e companhias de hotéis e operadoras. Contratei um monte de gente, montei um grande escritório. Aí eu um dia falei, chega, eu vou fazer outras coisas. E resolvi trabalhar numa coisa totalmente diferente. Por quê? Porque eu entrei num avião e peguei aquelas revistas que tem a bordo. E quando eu abro a revista dizia assim,
o mercado de solteiros nos Estados Unidos gastou no ano passado $1 bilhão em gastronomia, em apartamentos, em lavanderia, e não sei o que. Falei, puxa, mas que nicho incrível! Eu vou fazer turismo para solteiros e descasados. E sempre me achei o rei do marketing, o maior gênio do marketing. Zero, é isso que eu me dou de nota. Porque a primeira coisa que o marqueteiro deve aprender é que ele deve aprender a fazer pesquisa. E eu fiz a minha coisa sem pesquisa. Aí montei uma empresa, um monte de coisas, de viagens para solteiros, sem fazer pesquisa, e coloquei viagem para a Tailândia, viagem para o Japão, viagem para as Ilhas Maldivas. Não consegui nada, nenhum passageiro. Convidei todos eles no Terraço Itália, tal, ofereci coquetel, lancei os folhetos, as viagens, nada, nenhum passageiro. Falei, não é possível. Eu, o gênio de marketing, não estou tendo sucesso? Aí fui visitar 4 ou 5 diretores de empresas a quem eu tinha convidado eles para fazer essas viagens. Eles riram na minha cara. Falaram, Leslie, nós trabalhamos a semana inteira. O que nós temos? Durante a semana não temos problemas, mas fim de semana a gente sente uma solidão incrível. Comecei a estudar um pouco mais o que era ser solteiro, o que era ser descasado. E pouco a pouco aprendi e montei uma coisa incrível. Foram as Noites do Cupido. Eu sei que o nome parece assim, bem, assim, sem graça. Nem sei como surgiu na minha cabeça um nome tão idiota, mas fiz as Noites do Cupido. Reuni 20, 30 pessoas solteiras e apresentava um ao outro, falava, olha, João, esse é o Marcelo, essa é a Sônia, essa é a Sílvia. E assim, pelo menos, comecei a desenvolver amizade. Quando eu vi, em 3 semanas eu já tinha 80 pessoas. Em 2 anos, eu tinha 1.650 pessoas por mês participando das Noites do Cupido. No Terraço Itália, no St. Paul, no Sonesta perto do Ibirapuera, no Meliá, em tudo quanto é lugar. E as pessoas adoravam isso. Verdade que nós tínhamos quase 2 mulheres para cada homem. É difícil encontrar homem para poder ir nessa festa. Mas as mulheres estavam lá e era muito legal. Porque, na verdade, a palavra Cupido foi errada. Eu não devia ter chamado de Noites do Cupido. As pessoas queriam fazer amigos, então as mulheres fizeram uma amizade, foram no aniversário da filha da outra, foram juntas no cinema, etc. E os homens começaram, que estavam todos tristes em casa, começaram a comprar roupa, se arrumar, cortar cabelo, fazer unhas. Então começaram a descobrir uma nova vida, porque o mais jovem que ia lá tinha 40 anos e a idade ia se estendendo até os 80, 84. Então foi muito bonito e também muito gratificante. Minha vida em turismo se resume numa coisa mais importante. É o relacionamento com as pessoas que eu fiz. Porque no turismo que eu comecei a trabalhar, o importante não era know-how, era know-who. Não tínhamos know-how na época, mas se você tinha know-who, você ia na pessoa e dizia assim, olha, você sabe de um bom hotel em Nova York? Tem, vai naquele hotel tal. Aí você ligava para o outro, eu tenho um passageiro que quer ir para Paris. Você sabe o que ele deve ver lá e o que ele não deve ver? Ah, fui. Fala para ele não ir para tal lugar, ir para tal lugar e não aceitar isso e não aceitar aquilo. Então o know-who era mais importante do que o know-how. E o know-how era uma consequência. Mas a coisa que eu falo para vocês é que o que é mais legal é todas as pessoas que a gente conhece no turismo. E que, ao longo dos anos, se transformaram na minha família, nos meus amigos. Eu sou filho único e foram todos meus irmãos, meus amigos, minha família. E adorei trabalhar todos esses anos em turismo e eu espero que um dia quem me assiste
tenha a oportunidade de ingressar nesse ramo, porque é um ramo apaixonante e muito bonito. Obrigado ao Brasil Tours por essa oportunidade maravilhosa e quem sabe eu estarei daqui a 10 anos aqui outra vez para falar dos 50 anos do Brasil Tours. Um beijo a todos vocês.